presbítero Billy, que nos fez convite, é um amigo. Essa igreja é a nossa igreja. Trago a saudação de paz do pastor Chezania, meus pastores. Deus abençoe, assim, toda a igreja. Meus irmãos, capítulo 4, verso de número 31 do livro dos Atos. Quem achou, diga amém. Nós estamos num culto de conscientização missionária e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Vamos ler? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Podeis sentar, irmãos, glorificando ao Senhor. Queridos, é conhecido de nós que há pelo menos três formas ou três maneiras de se fazer missões: indo, contribuindo e orando. Hoje o Senhor me levou para falar sobre essa terceira possibilidade, oração. No ano de 2024, nós resolvemos mudar um pouco nosso ministério e a nossa rotina de vida diante de Deus. E fizemos um propósito de oração, de 100 dias de oração no monte. Começamos ali com um grupo de 35, terminou em 3. Em 2025, pós terminada aquela campanha de oração, o Senhor me disse para continuar. E fizemos mais um propósito de 200 dias de oração no monte. Eu oro no monte, alguns irmãos oram no monte, tem irmão que ora em casa. O importante é orar, onde você se sente bem. Terminemos os 200 dias de oração no estado do Ceará, um trabalho que nós estávamos fazendo lá. E quando terminamos os 200 dias, Deus disse para mim: faça 300 dias, só que dessa vez você vai fazer em casa, porque a sua família precisa estar inclusa na oração. E o lugar em que você ora é o lugar em que eu estou. Nós estamos completando 156 dias de oração em casa, eu e minha esposa, e Deus já deu o próximo passo, próximo propósito de oração, de 1000 dias de oração. Pastor, 1000 dias de oração, 1000 dias de oração. Eu não sei se você já leu sobre os moravianos. No século XVIII, eles criaram o maior relógio de oração do mundo. 100 anos de oração, 24 horas ininterruptos. E Deus mudou uma nação através da oração. No capítulo de número 4 e o verso de número 31, se o tecladista quiser nos ajudar, será bem-vindo. O capítulo 4 e o verso de número 31 do livro dos Atos dos Apóstolos é uma resposta à oração. Uma resposta à oração, pastor? Sim. Por que uma resposta à oração? Porque no capítulo de número 4 e o versículo de número 18 e 19, eles foram afrontados. E por que eles foram afrontados, pastor? E ameaçados? Porque no capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro e João, após a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e a inauguração da mesma, após o sermão de Pedro, em que 3.000 vidas vieram a Cristo, a Bíblia diz que no capítulo 3 do livro dos Atos, que Pedro e João estão subindo ao templo, às 3 horas da tarde, para orar. E na porta do templo, era deixado todos os dias um homem coxo para pedir esmola. E no caminho da oração, Pedro e João se deparam com aquele homem que ali estava. E era de costume eles orar. Aquele homem tinha aproximadamente 40 anos de idade. Em Atos capítulo 4, versículo número 22, diz que ele tinha 40 anos de idade. Eu não sei se fazia 40 anos que ele estava na porta do templo. Eu só sei que o texto diz em Atos capítulo 4, versículo 22, que ele tinha 40 anos. Digamos que fizesse 40 anos que aquele homem estivesse na porta do templo, pedindo esmola. Nem dentro do templo ele era deixado, mas do lado de fora. Do lado de fora, irmãos, eu entendo que ninguém oferta, ninguém adora, ninguém sacrifica. Do lado de fora não tem presença de Deus, não tem glória de Deus. Do lado de fora ninguém adora. Do lado de fora ninguém escuta hino, ninguém canta louvor, ninguém canta hino da harpa, ninguém oferta em missão.
Aquele aleijado foi deixado na porta do templo para pedir esmola. Mas naquele dia, Deus estava resolvendo mudar a sua vida para um percurso diferente. Como que Deus fez isso, pastor? Pedro e João, agora cheios do Espírito Santo de Deus, estão subindo 3 horas da tarde, que não era muito frio, não era muito agradável o tempo, deveria estar um pouco quente, para orar ao Senhor no templo. E no caminho, aquele homem pede uma esmola, você conhece o texto. E Pedro, voltando para ele, diz: não temos ouro, não temos prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, ainda dá o endereço dele: ô Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que Pedro, estendendo as mãos, o pôs de pé. Aquele homem se alegrou, porque fazia muito tempo, 40 anos que ele estava enfermo, 40 anos na porta do templo, 40 anos sendo deixado na porta do templo, 40 anos sendo levado, não tinha vida própria, não tinha vida social, não tinha vida familiar. Mas naquele dia, aquele homem que não tinha vida própria, aquele homem que não tinha vida familiar, aquele homem que não tinha vida social, estava mudando de vida, porque Deus cruzou o caminho dele com 2 homens de oração. Não há um caminho melhor do que o caminho da oração. Opa, se você ler a Bíblia todinha, os 66 livros, 39 do Velho, os 27 do Novo, você vai ver em toda a biografia bíblica que Deus só fez coisas grandes na vida de homens e mulheres que oraram. O texto diz que ele saltou-se, pôs de pé e entrou dentro do templo junto com Pedro e João, saltando, gritando e louvando a Deus. Glória a Deus. Este templo você conhece? Foi o templo que Zorobabel lançou os alicerces em 516 a.C. E era um templo mais simples e muito mais inferior do que o templo de Salomão. No ano 60, Israel, Jerusalém, é conquistado pelos romanos, pelo general Pompeu. No ano 40, os romanos impetraram Herodes o Grande como rei em Jerusalém. E no ano 20, antes de Cristo, Herodes resolveu fazer umas reformas e umas melhorias no templo, querendo agradar a massa. O que é que ele faz, pastor? Ele amplia 20 vezes a estrutura do templo. Ele manda fazer alguns pátios: pátio dos cambistas, pátio das mulheres, pátio dos judeus, pátio dos gentios. Ele manda fazer a porta de Sushan, a porta de Uldam, ou a porta formosa. Ele cria um sistema de arqueduto de última geração, reforma o templo com muito ouro, pedras de mármore branco de 2 metros de extremidade. Ele dá uma melhoria extraordinária no templo. O templo é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É este templo que aquele homem está sendo deixado 40 anos, foi deixado. É neste templo em que agora ele está entrando dentro dele, não mais aleijado. Eu fico me perguntando e fiquei me perguntando como foi o culto do aleijado do próximo culto. Porque se 40 anos deixado na porta, os irmãos que passavam só davam a paz do Senhor do lado de fora. Paz do Senhor, varão. Paz do Senhor, varão. Do lado de fora. O outro culto, uma surpresa. Qual, pastor? Ele não estava mais na porta. Eu imagino, estou conjecturando, é claro, que alguém pensou, disse que o irmão faltou. O irmão José faltou. O irmão não veio hoje. O que aconteceu com ele? Mas lá estava o irmão, na primeira cadeira. Opa! Eu não sei se você crê, mas assim veio, assim vou ter que falar. Teu templo da porta está acabando. Opa, nunca mais você vai cultuar do lado de fora. Opa, o Senhor manda dizer para você aqui essa noite, eu não sei se você crê, que o tempo de adorar do lado de fora está acabando em tua vida.
O tempo da humilhação está acabando em tua casa. O tempo da desonra está cessando na tua família. Chegou o tempo de Deus honrar tua cabeça, honrar tua casa, te tirar de fora, te colocar para dentro. E quem te viu adorando 40 anos lá de fora, no próximo culto vai ter que entrar no culto e ver que agora você está do lado de dentro, adorando de frente o altar da adoração. Irmão, notícia boa repercute, tanto por bem quanto por mal. Então repercutiu bem. Porque se Pedro ganhou 3.000 almas pós o batismo com o Espírito Santo pregando, ele ganhou 5.000 agora depois do milagre do paralítico. Porque os sinais seguirão os que crerem. Ah, irmão, lá vai de novo, é um culto de missão. Deus vai voltar a curar na sua igreja. Deus vai voltar a curar na sua igreja. Deus vai voltar a levantar paralítico em sua igreja. Deus vai voltar a ressuscitar mortos na sua igreja. Deus vai voltar a curar câncer na sua igreja. Ele é o mesmo. Ele não muda, ele não mudou. Ele é o mesmo. Nosso Deus vai voltar a operar. Oh, eu não sei se você crê, mas receba a sua cura hoje. Aleluia! O milagre repercute ao ponto de Pedro e João serem levados ao Sinédrio por Anás, por Caifás, Alexandre, a família do sumo sacerdote. E lá em Atos capítulo de número 4 e o verso de número 18, 19, eles são presos, já era tardezinha. No dia seguinte são interrogados, são levados para o Sinédrio, a multidão cercam eles, estão lá de fora esperando, porque estava lá, era nítido, 5.000 pessoas tinham acabado de aceitar Jesus, irmão. E os sacerdotes, e os religiosos, e os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos estavam lá. E a interrogação foi: não, já vimos, advertido a vocês, para não falar no nome desse Jesus. No verso 19, a resposta foi retórica: como podemos nós deixar de falar do que vimos e ouvimos? Verso 20: julguem vocês mesmos se compete obedecer aos homens ou a Deus. Não te cales. Opa! Não te cales. Deus é na tua boca. Não deixa o diabo te calar, não. Não deixa o diabo te frustrar, não. Nós somos uma igreja centenária. Oh, essa igreja ganhou muita gente para Cristo no fogo, no poder do Espírito. Essa igreja cresceu no avivamento do poder do Espírito Santo de Deus. Essa igreja chegou onde chegou falando línguas estranhas. Essa igreja chegou onde chegou pulando no poder de Deus. O que escandaliza é pecado, o que escandaliza é fofoca, o que escandaliza é calúnia. Poder do Espírito não escandaliza ninguém. Poder do Espírito Santo não mata ninguém. O diabo quer cessar o nosso direito de sermos pentecostais, mas nós somos pentecostais, continuaremos sendo pentecostais. Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas, e essa igreja vai continuar crescendo debaixo do poder do Espírito de Deus. Só quem acredita nisso pode adorar o Senhor nosso Deus, que está aqui essa noite. Adore a Ele. Capítulo 4 e o verso 31 é uma resposta à oração. Pastor, e por que eles oraram? Porque foram ameaçados. E por que eles foram ameaçados, pastor? Porque operaram um milagre. Porque estavam fazendo coisa grande. Porque estava na mídia. Opa, tem gente, eu não vou nem conjugar esse verbo assim na primeira pessoa do plural, do singular, perdão. Mas tem alguma gente que não gosta do que Deus está fazendo na tua vida. Opa!
não gosta do que Deus está fazendo na igreja. Ele quer que você fique aqui, eles querem que nós ficamos aqui. Eles não querem que nós vamos para a praça. Opa, mas essa igreja não. Opa, essa igreja está na unção do Espírito de Deus. E nós vamos continuar indo com ameaça ou sem ameaça. Eles foram orar. Orar por quê, pastor? Porque estava ameaçado de morte, de prisão e de morte. Irmão, orar quando tudo está bom é bom. Orar quando as coisas vão bem é bom. Orar quando a porta está aberta, quando o money, o QSJ está caindo na conta. Orar quando tem saúde é fácil. E orar debaixo de ameaça. Senhor, se eu orar me matam, se eu pregar me apedrejam, se eu abrir a Bíblia me prendem. Irmão, já orou na aflição? As irmãs do coque, já orou na aflição, na dor, tá, a prova batendo aqui no pescoço, e você lá de joelho dizendo: não calo, não me calo, não me prostro. Opa, e alguém dizendo assim: meu Deus, irmãzinha fulana não para, obreiro fulano não para, a prova está grande, está na notoriedade, está difícil a família dele, e você buscando, orando, aqui na igreja de manhã, no culto de oração, no culto de ensino, no culto de domingo, você está aqui orando. Irmão, já viu aquele jargão, que a oração é a chave da vitória? Eu digo que é muito mais. A oração não é apenas a chave da vitória. A oração é a porta que liga o invisível ao impossível. Eu vou dizer de novo, só para os pentecostais. A oração é muito mais do que a chave. A oração é a porta que liga o invisível ao impossível. Aleluia. Foi a oração que abriu a porta para a sabedoria de Salomão. Foi a oração que fechou a boca dos leões quando Daniel estava na cova. Foi a oração que fez Deus acrescentar 15 anos de vida na vida de Ezequias. Foi a oração que fez Deus virar o cativeiro de Jó. Oh, lá vai. Foi a oração de uma igreja em Atos 2 que fez o Espírito Santo descer com poder e glória. Foi a oração de Atos 3 que fez Pedro orar pelo aleijado, e o aleijado deixou de aleijado, virou um crente assembleiano pentecostal e ganhador de alma. Foi a oração em Atos capítulo 4, 31 que fez Deus sacudir a igreja. Foi a oração em Atos 7 que fez Estevão sendo apedrejado, ver os céus abertos e a glória de Deus descendo. Foi a oração em Atos 9 que fez Saulo de Tarso se tornar missionário e pregoeiro do evangelho. Foi a oração do jovem, do homem Senhor Cornélio em Atos 10 que fez Deus incomodar alguém. E às vezes você está orando esperando Deus mexer contigo, e Deus está querendo mexer com outra pessoa. Você está orando: Senhor, mexe comigo, fala comigo, usa o vaso, Senhor, usa alguém. Tem fase na vida que a gente não quer ver profeta nem pintado de ouro, mas tem fase que a gente: Senhor, manda qualquer um aí, Senhor, manda alguém, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Em Atos 10 foi a oração de Cornélio que fez Deus ir na casa de Pedro e dizer: Pedro, o que para tu é impuro, para mim é sagrado. Opa, vai lá na casa de Cornélio, porque eu já mostrei para ele que tu vai para lá. Opa,
Foi a oração de Atos 12 que fez o anjo visitar a Pedro. Mas foi a oração de Atos capítulo 13, 11, 12 que fez com que a igreja, que fez com que o anjo visitasse a Pedro. Foi a oração de Atos 13 que fez o Espírito Santo separar a Paulo e a Barnabé. Foi a oração de Atos capítulo 16 de Paulo e Silas, fez Deus sacudir o cárcere, soltar as cadeias. Glória. A oração é a porta que liga o invisível ao impossível. Charles Spurgeon disse assim: a oração é o elo que liga a fraqueza humana ao poder de Deus. John Wesley disse assim: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Leonard Ravenhill disse: um homem pode estudar muito e ser um grande teólogo, mas ainda ser um fracasso em oração. Embalde disse: homens mortos pregam sermões mortos para ouvintes mortos, porque não oram. Hudson Taylor disse assim: a oração pode fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. Dait Lima Moody diz: toda grande movimentação de Deus pode ser traçada de um joelho dobrado. Oh, glória a Deus. Eu não sei o tamanho da tua prova, nem o tamanho da tua dor, nem o tamanho da tua luta, mas eu sei que se você retornar ao processo e à prática da oração, Deus pode virar o teu cativeiro, pode quebrar essas correntes, Deus pode curar essa enfermidade, Deus pode arrancar este câncer, Deus pode arrancar da cadeia, Deus pode fazer coisa grande, porque a oração pode fazer qualquer coisa que Deus quer fazer. Oh, glória! Aleluia! Eles estão orando por quê, pastor? Porque foram ameaçados. Em Atos 4:31, Deus responde a oração. Como é, pastor, que Deus responde? 4:31, está escrito: depois que eles oraram, vírgula. Você percebeu que é sempre depois da oração? Meu Deus. Não. Diga alguma coisa, irmão, aí. Depois que eles oraram, vírgula. Tremeu. O verbo que aparece ali, segundo Strong, é o verbo deomai. O verbo deomai tem algumas nuances. Perdão, saleuco. Depois que eles oraram, tremeu o verbo saleuco. E o verbo saleuco pode ser sacudir, balançar, vento produzido. Depois que eles oraram, Deus disse: agora eu respondo. E a Bíblia diz que tremeu o lugar onde estavam todos. O verbo saleu, sacudiu, balançou, tremeu, vento produzido por movimento forte. É assim que Deus faz com uma igreja que ora. Ele balança, ele sacode, ele movimenta, ele enche, ele só opa. Deus está sacudindo as colunas da sua igreja, aqui no Viliara, aqui no setor 5, no Brasil, porque a nossa igreja é uma igreja de oração, e Deus vai continuar fazendo com que... Opa! Irmão,
A Bíblia diz que quando Deus entregou a Moisés os mandamentos, o Sinai tremia. Quando Deus queria tirar Elias da caverna, a caverna tremeu. Por que você não treme mais? Deus diz: quer resposta? Vou mostrar que eu sou com a minha igreja, e a minha igreja não vive debaixo de ameaça. Eu vou tremer esse lugar de oração que vocês estão hoje. Eu vou balançar esse lugar de oração que vocês estão hoje. Eu vou fazer tremer, eu vou fazer tombar. Eu vou mostrar que sou um Deus que respondo quando a minha igreja ora, 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 ora. Essa é me diga, séria bacaias. É hoje. Meu Deus. Segura. Se a igreja orar, Deus vai sacudir o Senado. Se a igreja orar, Deus vai sacudir o plenário. Se a igreja orar, Deus vai sacudir o judiciário. Se a igreja orar, Deus vai sacudir as eleições 2026. Se a igreja orar, Deus vai sacudir a política no Brasil. Se a igreja orar, Deus vai mudar a política em Osasco. Se a igreja orar, Deus vai colocar quem está embaixo lá em cima. Deus vai tirar quem está em cima lá embaixo. Se a igreja orar, Ele acaba com o comunismo, com o socialismo. Deus acaba com a corrupção. É somente a igreja orar. Depois que eles oraram, tremeu o lugar em que estavam todos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A resposta de Deus foi: vocês querem autoridade? Vocês estão com medo? Estão orando por causa de uma ameaçazinha de um fariseuzinho? Estão orando por causa desse circunciso? Então tome poder. Tome unção. Largue-lhe azeite na cabeça e agora receba poder do Espírito. Sejam cheios agora. Glória. Irmão, verbo aqui é o verbo plero. Não dá para a gente caminhar por ele. Mas depois que eles oraram, Deus tremeu o lugar em que estavam todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E pregaram, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Deus está restituindo, Deus está devolvendo a autoridade da sua igreja. Nunca foi tomada, nunca saiu, porque é uma mentira que soltaram por aí, que a igreja está se esfriando, que a igreja está se acabando, que a igreja está se corrompendo. Eu fiquei me perguntando, qual igreja? Porque essa igreja aqui é corpo de Cristo. Se ela é corpo de Cristo, ela está interligada com Cristo. Se ele é a cabeça, nós somos o corpo, são inseparáveis. Então se eu digo que a igreja está se acabando, se esfriando, eu digo que a cabeça também está. Qual a possibilidade de Jesus se corromper? Esfriar? Morrer? Zero. Então essa igreja continua sendo poderosa, vitoriosa. E eles pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eu não sei se você crê, mas Deus está restituindo, devolvendo. Deus está nos avivando novamente para o despertamento. Deus está enchendo a sua igreja de poder, de ousadia. Se prepara, irmão, Deus vai nos dar poder, coragem, ousadia. Nós vamos pregar, cantar, pular, adorar o seu nome com coragem, poder e ousadia.
Termino agora. 2010, nós estávamos orando, em um propósito de oração na igreja, de 2 meses de oração. Era da meia-noite, das 11 à meia-noite. Pastor César era solteiro, não era nem de longe pastor, andava a pé, morava no Dávila. Saí da oração, era quase meia-noite, para ir para casa. Eu estava com um aparelho celular, estava com uma quantia e a Bíblia. E fui para o ponto de ônibus esperar o último ônibus, o 033. Pegar o último, Senhor. Saí, acabei de sair da oração, estava quentinho. Sentei no ponto, não tinha ninguém, nada. Quando vem, desponta um rapaz em minha direção, em atitude suspeita. Ele passou por mim, viu que eu era mago, porque se fosse hoje ele corria. Viu que eu era mago, viu que eu estava de terno e estava com a Bíblia na mão. Ele disse: ali é a benção, agora. Parou, voltou-se em minha direção, nós deu um gelo assim. Quem já foi assaltado sabe a tristeza. Parou em minha frente, se posicionou aqui na cintura e disse: passa tudo que você tem, é um assalto. Irmão, saiu, acabou as palavras, sumiu, esfriou-se. E ele foi mais feroz: passa logo. A única coisa que veio na minha cabeça foi falar para ele: eu sou crente. Ele disse para mim: eu sou do capeta, passa logo o que você tem agora. Irmão, na hora me deu uma tristeza muito grande, fiquei muito pálido, não sabia o que reagir. Quando de repente desceu um negócio assim, na minha mente veio: tu acabou de sair da oração, varão? Eu disse: é agora mesmo. Irmão, foi automático. Eu levantei o dedão aqui na cara dele e disse: volta para a igreja, vaso. Tua mãe da Deus é amor e não aguenta mais orar por ti, tu vai morrer. Irmão, o valente que estava nele ficou fraquinho, e o que estava em mim ficou maior do que o que estava nele. Ele tirou a mão da cintura, olhou para mim, regalou os olhos e disse: pastor, eu sou desviado da Assembleia de Deus e minha mãe da Deus é amor. Eu disse: pois é, tu agora se encontrou com um valente, aceita Jesus, senão tu vai para o inferno. Quando ele desarmou, meu ônibus vinha. Quando meu ônibus vinha, eu disse para ele: vem cá, varão. Peguei a carteira que estava no bolso, abri a cara dele, que agora o brabo era eu. Não roube ninguém, vá para casa e volta para a igreja. Ele pegou o dinheiro, o ônibus foi parando. Quando o homem parou, que abriu a porta, que eu estava entrando, ele disse: pastor, só um minuto. O motorista vendo, eu disse: diga, onde o senhor mora? Me dá um abraço, que eu quero Deus. Depois que essa igreja orar, depois da oração, te prepara, porque Deus está nos enchendo de ousadia, de autoridade. Na tua casa quem manda Jesus não é as drogas. Na tua casa quem manda Jesus não é a promiscuidade. Na tua casa quem manda Jesus não é a frieza. Na tua casa quem manda Jesus não é o desânimo. Deus está enchendo a sua igreja de poder e de ousadia. Te prepara para viver o melhor de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar a Deus em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, foi ministrada a tua palavra. Encha-nos do teu Espírito. Nós estamos sobre ameaças, como eu disse hoje, já foi dito hoje aqui. A tua igreja está sobre afronta, mas o Senhor não perde peleja. O Senhor não perde batalha. O Senhor está conduzindo a sua igreja por um caminho que aparentemente é espinhoso e é longo, mas esse é o caminho que o Senhor está preparando para a sua igreja viver, voltar à prática. Esse é o caminho que o Senhor está preparando para a sua igreja ser cheia do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, pastor Isaías.